aqueles que estão indo para o inferno. Identificando aqueles que estão indo para o inferno. Não é muito difícil identificar aqueles que estão indo para o inferno. Se a gente fizesse uma pergunta para a nossa consciência hoje: você está preparado para entrar no céu ou preparado para entrar no céu? Você por si só vai se identificar. Você vai ter uma noção. Mas o Senhor quer mostrar mais especificamente para nós aonde Ele está querendo nos revelar, onde nós podemos sair da situação em que nós nos entramos. E às vezes nós nos apegamos a essa situação e entendemos, muitas das vezes defendemos o erro e ainda usamos a própria escritura para fazer isso. Isso era característica da igreja. A igreja do tempo presente gosta muito de fazer isso. Usa a própria palavra para se defender um erro terrível da carne. Aleluia. Como toda administração e como toda palavra, ela é voltada para a igreja. Mas tem como objetivo nos limpar, nos aperfeiçoar, nos encorajar, nos fortalecer, nos ensinar e nos enviar para poder levar a mensagem para aqueles que não têm. Apesar de que praticamente toda a população da terra hoje, se você for perguntar: você conhece Jesus? Muitos vão dizer que conhecem. Mas o que eles não sabem é que o Jesus que eles conhecem não é o verdadeiro, é o falso. Apresentaram para ele um Jesus falso e não o verdadeiro. Aleluia. Glória a Deus. Antes de nós iniciar, para nós dar uma pequena fala. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Diz assim: nada julgueis antes da hora devida, aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções do coração. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Deus está falando nessas escrituras sobre a respeito de julgamento. Você vê que as escrituras, o Senhor Jesus, Ele não veio para julgar o mundo. Mas o que é impressionante é que Ele veio para demonstrar, abrir, descortinar, iluminar, te focar, tentar com toda precisão te mostrar o caminho para que você saia da condenação. Porque Ele diz: eu não vim condenar. Isso significa que Ele diz que nós já estamos condenados. Quando Ele se refere ao crente, Ele fala assim: eu não te condeno, mas as palavras que eu tenho emitidas, elas te condenarão. Aleluia. Elas vão te condenar. Então, que essas palavras que é do Senhor, que irá trazer condenação a nós, primeiro o Senhor tem como objetivo nos prevenir disso. Ele vem nos identificar, Ele vem nos mostrar, Ele vem nos iluminar a nossa consciência e coração para saber se de fato nós estamos caminhando para o inferno ou não, se nós estamos caminhando para aquele lugar ou não. Ele quer identificar isso para nós, para que você possa ter uma oportunidade, porque o arrebatamento ainda não aconteceu, mas o arrebatamento vai acontecer muito em breve. Aleluia. Primeiro eu queria falar de duas visões, ou melhor, foi 3 visões que ele teve, mas eu vou falar de 2 visões. A primeira visão, o Senhor mostrou aos seus mensageiros os degraus em que a igreja vai caminhar e subir. Os degraus que a igreja vai subir para entrar na nuvem. Os degraus. Ele viu a igreja subir nesses degraus. E uma coisa que diz que chamou muita atenção minha, foi que
Algumas famílias entravam inteiras. Todos os participantes, todos os seus familiares entraram inteiros. Aquilo chocou ele, ver aquela imagem, né? Ele viu que as famílias entraram inteiras. Então, os degraus, ali é um lugar em que nós deveríamos justamente refletir nessa mensagem que nós vamos ter hoje, com relação da identificação, nós identificar de fato em que caminho nós estamos dando. Se é subir naqueles degraus ou se nós estamos descendo. Aleluia. Né? É isso que o Senhor está querendo trazer uma reflexão para nós. E veja só, em todas as visões, nas 3 visões, a primeira ele viu as pessoas subindo degrau, eles tinham linho finíssimo, uma veste muito limpa e resplandecente, uma veste alva e branca como a neve. Ele viu eles subindo no degrau, e eles subiam e entravam. E ele diz que outra coisa muito importante, eles não olharam para trás. Eles não olharam para trás. Aleluia. Aleluia. Próxima visão que ele teve foi: Deus levou ele a uma certa altura e ele olhou para baixo e viu como se fosse uma poeira na terra, como se estivesse subindo uma poeira. E ele disse: naquele momento foi o momento em que o arrebatamento aconteceu, e subiu uma poeira tão grande da terra misturada com glória, porque aqueles que estavam nas sepulturas foram arrancados e subiram nesse arrebatamento. E eles subiram até chegar nas nuvens. Quando eles chegaram nas nuvens, ele disse que uma coisa puxava ele aqui, por de lado. E todos eles se encontraram em um único lugar no mundo. E diz que esse lugar fica em cima de Israel. Ali é o centro da terra. Então foi ali que a escada foi descida. Então ele viu o arrebatamento da igreja. E ele viu que eles tinham o quê? Todos esse arrebatamento. A pergunta é para nós. Nós temos que identificar se nós estamos aptos para entrar naquele arrebatamento, para pisar naqueles degraus da calçada. Nós temos que tentar identificar esse nós. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E a terceira visão que ele viu foi uma visão dentro do céu. Ele disse que foi a primeira vez que ele viu essa visão. A igreja estava adorando o Senhor dentro do céu. Ele disse que não teve uma visão, nunca viu uma adoração tão linda como aquela. Uma adoração linda, magnífica. A igreja toda de veste branco, brilhoso, resplandecente, adorando o Senhor na eternidade. Então veja só, povo abençoado. São 3 magníficas visões daqueles que estão aptos para entrar no céu. O desejo do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós vista o linho finíssimo. Segundo Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 8, diz que a noiva se preparou. Aquele verso está para se cumprir. A qualquer momento você vai ouvir alguém falar isso. Você vai saber que a noiva se preparou. Número 1, ou você foi arrebatado ou você ficou. Então você vai saber que a noiva já se preparou e entrou na festa. E ele diz: e foi dado linho finíssimo para ela se vestir. E o linho finíssimo é o quê? Os atos de justiça dos santos. Correto? Então é aqui aonde nós entra. Quais são os atos de justiça do santo e quais são os atos que vai levar ele à condenação? É aqui que nós entramos. O que nós vamos tentar descobrir é quais são esses atos que nos identifica como aptos a ir ao inferno. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler mais um verso aqui em Abacuque 1:13. Abacuque 1:13. Diz assim: tu
olhos são puros e imaculados, que não suporta ver o mal, que não pode tolerar malignidade. Então, porque tens paciência com os perversos, porque fica em silêncio, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles. Aleluia. Não é porque o Senhor... É isso que nós temos que compreender aqui. A pequena mensagem que eu quero pegar aqui dentro é que número 1, a santidade. O povo que vai entrar é um povo santo. Número 2, quando Deus diz que quando o Senhor diz que Ele não tolera ver o pecado, isso significa que Ele não vê o teu erro, não. Ele vê o teu erro. Ele está se referindo a lá em cima. Ele não está se referindo aqui. Esse lugar é um lugar passageiro. Nós estamos vivendo os últimos momentos da ira de Deus. Esse lugar não vai existir nunca mais. Isso aqui vai desaparecer. Glória. Então ele se refere a lá. Então como que nós vamos entrar se nós não estiver puro e santo? Ele não vai suportar em um só instante. Olha, eu vi o profeta falando que o Senhor enoja o soberbo. O Senhor fica... Aqueles que são soberbos. Imagine só que nossa igreja desse tempo presente, ela vestiu uma veste de soberba altíssima, uma veste terrível. A sua soberba, a sua altivez, o seu orgulho, por causa de quê? Comeu do fruto maligno do diabo. E qual que é? É o fruto do quê? Do conhecimento do bem e do mal. E qual que é uma das características que faz aumentar... Quais são uma das características daqueles que faz aumentar a sua soberba? Essa sabedoria maligna do diabo. Porque a sabedoria de Deus é temor, é humildade, quer dizer, humilhar-se diante dele. E a sabedoria do diabo traz para essa igreja do tempo presente o quê? Traz orgulho. Então as pessoas vivem no orgulho, vivem na soberba. Vive no orgulho, vive na soberba. Então essas pessoas só têm os 3 pilares do pecado mais terrível que existe na terra. Do pecado que Deus enoja, que é a beleza, a riqueza e a sabedoria. Essas 3 coisas que são as principais que fazem você se tornar um maior dos deuses aqui da terra. Que é justamente isso que a igreja fez. Tirou o Senhor e colocou o diabo para pregar o evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos aqui, povo abençoado, que uma das características daqueles que vão entrar, eles têm que ser santos. Sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém vai morar com o Senhor. Então nós estamos aqui na igreja e para me iniciar esse ensino, eu tenho que fazer uma pergunta. Uma pergunta para cada um. E você só levanta a mão. Levanta a mão que sim, ou então não levanta a mão dizendo que não. A pergunta é, a primeira pergunta do ensino: quem de vocês aqui está apto para ir para o inferno? A resposta é... Quem de vocês está apto para ir para o inferno? E se eu fizesse outra pergunta, eu queria que vocês me respondessem. Se não há nenhum dos que estão aqui que estão aptos para ir para o inferno, então quem estaria apto para ir para o inferno? Quem estaria? Alguém pode levantar a mão e dizer uma pessoa, um tipo de caráter, uma pessoa que pratica alguma coisa errada que faça levar ela ao inferno? Alguém pode levantar a mão e falar alguma? Aleluia, glória a Deus. Muito bem. A mentira, o engano trapaça. Mais alguém? Pode falar que alguma coisa que faz alguma pessoa que faz algum tipo de atrocidade aí fora, que esse está apto de ir para o inferno. Alguém pode falar mais?
traição, falsidade. E onde estão essas pessoas? Geralmente isso acontece muito com a igreja. Você vai perguntar para a igreja assim: quem está apto para ir para o inferno? Ninguém levanta a mão. Ninguém diz: eu estou. E quando você pergunta para ele quem está apto, geralmente ele diz: é o cachaceiro, o drogado, o assassino, o estuprador. Então você começa a visualizar as pessoas que estão além dessa porta, as pessoas que estão lá fora, que estão aptas para ir para o inferno. Aleluia! Você começa a visualizar outro tipo de pessoa. Mas agora nós vamos perguntar para o Senhor Jesus. Vamos perguntar para Ele: quem é que está apto para ir para o inferno? Quem? Quem? Aleluia! Vamos começar a ler a palavra do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Então, povo abençoado, essa é uma pergunta muito terrível. Primeiro, vamos ler Mateus. Não, primeiro nós vamos ler. Não estou achando. Sim. Primeiro vamos ler Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Vamos começar a identificar aqueles que estão indo para o inferno. Mateus 7, verso 13. Mateus 7, verso 13. Aleluia. Diz assim: Mateus 7, verso 13: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz. Falando aqui, estas palavras, Jesus diz que a minoria dos cristãos vão entrar. O que ele fala? Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que conduz à perdição, e são quantos? Muitos. A primeira coisa que eu quero frisar para nós é que a Bíblia foi escrita para quem? Para quem? Para os crentes. Para os crentes. Quando Deus se refere a muitos aqui, Ele não está falando, Ele não está dizendo as pessoas do mundo. As pessoas do mundo, nessa escritura, elas estão apagadas. Elas não entram aqui. Até porque Jesus diz que aquele que não crê já está condenado. Ele diz que tem um caminho estreito e tem um caminho largo. Mas ele dá um comando. Se ele dá um comando, ele vai dar um comando para quem? Para os seus servos. O Senhor está se referindo à igreja aqui. A primeira coisa que ele começa a identificar, e isso traz uma contradição. Qual a contradição, pastor? A contradição é a seguinte: quando eu perguntei na igreja quem estava apto para ir para o inferno, ninguém levantou a mão. Se eu perguntasse no Facebook ou no TikTok quem está apto para ir para o inferno, ninguém quer levantar a mão. Mesmo até não sendo de igreja nenhuma, ninguém quer levantar a mão. Mesmo sabendo que está na condenação, ninguém quer levantar a mão. Mas o Senhor Jesus está falando aqui sobre a igreja, que são muitos é que entram naquele caminho e que levam ao inferno. Então ele está dizendo aqui para nós que é a minoria dos cristãos que vão entrar no céu. Isso já traz um grande alerta.
Se ele fala grande minoria, isso significa que nós que já somos pouquinhos aqui, imagine quanto de nós iriam entrar no céu. Ou um ou nenhum, talvez. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então isso nos leva para um outro verso que diz assim: aleluia. Pois estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos. Ele está falando que são poucos, porque essa geração crê que a maioria deles vão para o céu. Por que eles creem nisso? Aleluia. Glória a Deus. O próprio Senhor está trazendo essa realidade justamente para isso, para você compreender que o arrebatamento ainda não aconteceu, e você tem uma chance de levar a sério, você viver a pureza, você viver o temor, a santidade, a justiça, a retidão. Aleluia. Nós vamos identificar quais são. Quantas horas são? 8h36. Hoje tem clamor, né? Tem. Aleluia. Então vamos mudar para o próximo verso, Mateus 22:14. E essas falas são as falas do nosso Senhor Jesus Cristo, identificando quais são os que vão para o inferno. Mateus 22:14. Mateus 22:14. Glória a Deus. Diz assim: portanto, muitos são chamados e poucos Escolhidos. Olha isso aí, novamente. O Senhor está trazendo para você, né? Para mim, apenas alguns poucos entrarão. É isso que Ele está trazendo. Uma realidade totalmente contraditória do nosso achismo. Enquanto você acha uma coisa, Deus te mostra outra realidade. Aleluia. Aqui há uma realidade tremenda. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quem são os que estão entrando no fogo do inferno? Glória a Deus. Glória a Deus. Essas informações vêm para nos recalibrar, vêm para nós nos preparar, vêm para nós nos organizar, vem para nós nos colocar na posição diante do Senhor, vem para nós nos preparar genuinamente. Aleluia. Agora finalmente vou trazer uma escritura muito poderosa, que talvez nós nem passe dela, o único versículo, por causa do horário. Hoje nós temos clamor da meia-noite, né? A partir das 9 horas nós vamos estar fazendo arrependimento. Então vamos ler Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Apocalipse capítulo 21. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 21. Diz assim, 21 verso 8. Diz assim: Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então o Senhor agora entrou numa profundeza maior. Então nós sabíamos que somente uns poucos iriam entrar, mas o Senhor está descrevendo as características daqueles que não vão entrar. Ele está definindo. Ele está pedindo para você: olhe muito bem as características desses,
para que você não possa ter nada, nem um resquício disso em você. Veja muito bem. Aleluia. Aleluia. Vamos destrinchar. Mas os covardes. Quem são os covardes? Aleluia. Olha aqui. Quem são os covardes? Se você vive e tem algumas dessas características, esteja certo. Você tem uma característica que define que você irá morar no inferno. Glória a Deus. Aleluia. Os covardes são os crentes. São os crentes que sabem fazer o que é certo e não faz. São os crentes de conveniência. São os crentes que ocupam esse púlpito por causa de dinheiro. São os crentes que não evangelizam. São os crentes que não falam do amor de Deus. Aleluia. São os crentes coniventes com o pecado. São os crentes que não suportam a provação. São os crentes que na hora da tribulação eles fogem. Glória a Deus. Aleluia. Esses são os covardes. Esses são os covardes. Se você está se identificando aqui, é hora de você mudar. Na hora da aprovação, a perseguição, eles abandonam Jesus na hora. Na hora. Ele esquece até que um dia ouviu falar em santidade. Quando o arrebatamento acontecer, que o anticristo puxar uma faca para cortar um crente, ele vai negar Jesus na hora. Ele não vai, já está sentindo a dor e não. Aos covardes. Imagine que eu estou falando da tribulação. E hoje, as pessoas que aqui não têm coragem de defender Cristo, não têm coragem de falar do Evangelho. E quando a gente fala do Evangelho, a maioria das pessoas que estão no mundo, o que elas fazem? Elas combatem, elas te escorraçam, elas não querem saber de Jesus. Mas o que você pode fazer? Aí você pega e fala assim: ah, não vou mais não. Ninguém quer saber mais de Deus. Os covardes. O que você não sabe é que o diabo está dando uma gravata no pescoço de cada um daqueles que você vai pregar, segurando e apertando, e não quer soltar. E então você entra na briga contra ele. E quando no primeiro tapa que você prega, você volta para trás e diz que não vai mais pregar o Evangelho. Esses são os covardes. Aqui no Evangelho não é uma coisa que você entra hoje e diz assim: amanhã, eu acho que mês que vem eu vou tirar férias. Não tem férias, não tem saída, não tem descanso, não tem nada. Você tem que entrar na briga. E é contínua, ela nunca para. Não, eu vejo muitos crentes dizendo: não, eu estou cansado, já lutei muito, acho que agora eu vou descansar um pouco. Que loucura é essa? Onde já se viu isso? Onde é que você decide onde você pode parar? Quem te falou? Já está escrito isso? Quem determinou que você pode parar? As almas estão morrendo. As almas estão sendo degoladas pelo diabo e elas estão entrando no inferno. Então você vai descobrir que aqueles que você dizia que era lá do mundão, que iam para o inferno, você vai entender que tem uma característica que você tem que eles não têm. Aleluia. Tem uma característica que você tem que eles não têm. Então você vai descobrir que você tem o Evangelho. Você vai descobrir que você recebeu de Cristo. Você vai descobrir que você foi abençoado. Você vai descobrir que veio muita graça sobre você. Você vai descobrir que você foi instruído pelo Senhor. E então,
o que vai acontecer é que você tem que compreender que aqueles que estão lá fora desse mundo e que você aponta o dedo para ele e fala aqueles lá que vão para o inferno, são justamente aqueles que era você que deveria estar indo buscar. Mas é você que está condenando eles daqui. Porque ele não tem a instrução que tu tem. Mas uma vez que você fala, não, eu vou tirar umas férias, eu vou passar menos um ano sem evangelizar. Então você se tornou um dos mais tremendos covardes. Você deixou fé, retraiu e voltou para a lama. E as Escrituras trazem uma palavra muito poderosa para eles. Já não resta mais arrependimento. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os covardes são terríveis, né? Como que você pode dizer que você vai determinar que você vai parar de trabalhar? Como? Os covardes deixaram o diabo pregar na igreja. Deixaram o diabo entrar no púlpito de Jeová. Porque não tem um homem de Deus dentro da igreja para repreender o pecado do púlpito. Não tem. Para repreender o pecado. Como é que você vê o diabo pregando o evangelho e você não repreende ele de lá? Você não joga ele para fora? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito és o nome do Senhor. Os assassinos. Você vai descobrir quando você vai na igreja hoje. Você a igreja vai fazer um evento, vai fazer uma vigília. E quando você vai fazer uma vigília, você descobre no outro dia, todo mundo, número 1, a igreja parece uma discoteca. Começa uma brincadeira, uma algazarra. E quando dá certas horas da madrugada, você vai ver que as pessoas estão praticando o pecado sexual dentro de carro, atrás da igreja. E isso faz com que os crentes de hoje engravidam fora do casamento. E hoje os crentes estão matando os seus filhos. Se tornaram assassinos. E isso muitas vezes com a ajuda do púlpito. Muitas vezes com a participação do pastor. Estão abortando seus filhos. Então você vai descobrir onde que estão os assassinos dentro da igreja. Pegaram o modelo do mundo e implantaram aqui. E não há quem repreenda isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então os assassinos que vivem abortando, vivem praticando toda imundícia. Mas numa profundeza maior, em 1 João 3,15, 1 João 3,15 diz que aquele que se ira contra o seu irmão já é considerado um assassino. Você não compreendeu porque o pecado da ira é um pecado que traz a morte. É impossível uma pessoa querer matar outra se não estiver irada. Mas só dela já se irar, antes mesmo de fazer o feito, o Senhor já lhe considerou como assassino. Aleluia. Então nossas igrejas andam cheias de assassinos. Porque a igreja só vive uma contenda, uma fofoca, uma mentira, uma intriga. Um crente não fala com o outro se ira com o outro. O pastor não fala com o evangelista. Estão virados com a cara para o outro. Um irmão contenda com o outro diz que o outro está errado, outro diz que fulano está errado. Então vira uma contenda, vira um sentimento maligno de ira, o ódio, e então Deus faz o quê? Ele diz: essas são as características dos que estão indo para o inferno. Contradizendo o que a igreja acha. A igreja imagina e diz assim, a igreja diz: nós todos estamos indo para o céu. Nós estamos caminhando para ir para o céu. De fato eu concordo com isso.
Assim o Senhor fala. Ele concorda que todo mundo que está dentro da igreja está indo para o céu. Mas desde que você tire essas características malignas. Quando você começa a compreender que você está longe do céu, você tem que começar a se limpar. Você tem que se limpar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os que cometem imoralidade sexual. Aleluia. Então você vê, como eu estava falando, que numa vigília do jovem há pecado sexual lá dentro do carro, lá no fundo da igreja. O pecado sexual é explícito hoje dentro da igreja. Não é nem fora, é explícito. Porque pecado sexual não é só a prática. Deus, nós lemos ainda agora um versículo que foi em 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Deus vai julgar as intenções do coração. Muita gente se comporta mal, se veste mal para trazer a cobiça e matar os crentes dentro da igreja. Se veste uma vestimenta maligna. E aí, isso aí é pecado sexual. Porque você se veste, você traz a beleza de Satanás. Satanás é muito lindo. E ele chama a atenção. Foi por isso que a nossa geração em peso caiu. Porque toda a beleza que está nesse mundo, foi ele que trouxe para nos iludir e nos seduzir. Inclusive as das mulheres. Porque quando você vê uma mulher trocar o que é natural para botar o que não é natural, você está vendo a beleza de Lúcifer nela. Quando você vê uma mulher colocar uma face que não é a dela, você está vendo a beleza de Lúcifer nela. E chama a tua atenção, não chama a beleza do diabo? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então o Senhor está falando o pecado sexual. Isso tudo atrai o pecado sexual. Hoje em dia, há adultério no púlpito do Senhor. Os pastores trocam de esposa. A mulher dele já é uma mulher, uma senhora de idade, ele troca pela menina mais nova. E você sabe o que é mais terrível? É que você fica sentado no banco, olhando para isso e você não repreende. E quando você continua naquele lugar, é como se você estivesse assinando embaixo. Eles estão juntando peixes que vão ser condenados 2 vezes mais no inferno do que eles. Aleluia. Aleluia. Então, povo abençoado, pecado sexual não é somente a prática maligna e nojenta, não. Mas você vê, imagine só, você vê quando a pessoa vive nesse estilo de produção maligna com o objetivo de chamar a atenção dos olhos da humanidade para ela. Número 1, ela quer adoração e os outros estão morrendo pelo pecado sexual, estão desejando e já é considerado como adultério. A igreja morreu, porque a igreja está seminua, a igreja expôs suas vergonhas. É o pior pecado que existe em cima da terra. Em cima da terra. Um só. Porque ele faz com que toda a igreja adultere. Uma mulher faz com que toda a igreja adultere. Toda a igreja cai no pecado sexual. Aleluia. Então, povo abençoado, se tem uma coisa que é mais importante na terra, é a repreensão do Senhor. A repreensão do Senhor é amor. E Deus está tentando identificar o nosso pecado. Ele está tentando te identificar para você saber se você vai entrar no céu ou não. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os mentirosos. A igreja hoje, eu escuto isso direto. A igreja hoje diz: se eu soltei uma mentirinha, vai evitar um problema maior. É uma das coisas que eu mais escuto. Outros dizem assim: eu dei uma mentirinha branca, a mentirinha do bem.
Os filhos do diabo. Os filhos do diabo. Então você está identificando quem são aqueles que estão indo para o inferno. Por que você não sofre as consequências com Jesus? Mentirinha para defender. Aleluia. Por que você não sofre as consequências? Por que você não fala a verdade independente das consequências da situação que vai ocorrer? Glória a Jesus. A mentirinha branca que a igreja inventa. A mentirinha do bem. Então você está identificando quem são aqueles que estão indo para o inferno. Aleluia. Glória a Deus. Os idólatras. Esse é um dos piores pecados que existe hoje. Os idólatras. Você imagine que nós somos uma geração em peso. Se você falar assim, tira um. Não. Uma geração em peso que entrou na idolatria. De primeiro, os crentes só viviam falando que eram os católicos, que eram idólatras, que adoravam imagem, adoravam isso, adoravam aquilo. E hoje você compreende que não. Quando você entra na profundeza da palavra, você vai descobrir que você é idólatra do seu trabalho, você vai descobrir que você é idólatra do seu diploma, você é idólatra de sua esposa, você é idólatra do seu marido, você é idólatra da sua casa, você é idólatra dos seus filhos, você é idólatra da Netflix, você é idólatra da novela. Você só não adora a Deus. Isso você não adora. Isso eu posso falar com toda a propriedade. A nossa geração não adora a Deus. Aleluia. Então essa é uma das características daqueles que estão indo para o inferno. O Senhor está identificando isso em você, para que você possa abandonar, para que você possa sair dessas condições. Há muitas e muitas características, mas nós estamos falando somente um pouquinho aqui. Há muitas características. Aleluia. Então você vai ver e vai descobrir que o lugar deles será no lago de fogo, onde arde com enxofre por toda a eternidade. Esses são os que estão nessa idolatria terrível. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então vamos ler Mateus 7. Mateus 7:3. Então vamos voltar para Mateus 7. Nosso tempo já está finalizando, né? Falta 2 minutos. Aleluia. Nós vamos finalizar agora. Mateus 7:3 diz: Porque reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebe a viga que está no teu próprio olho? Vamos ler o 3. Foi o 3 que eu li, né? Verso 4. E como pode dizer ao teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há em ti uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderá ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. A trave do olho da igreja. Foi o que nós falamos aqui? Quando eu perguntei para vocês: quem de vocês está apto para ir para o inferno? Ninguém levantou a mão. Mas eu perguntei para vocês: quem vocês acham que estão aptos? Você disse algumas características de umas pessoas que vivem lá fora e que também vivem aqui dentro. Então ele está falando isso. A primeira coisa que você deve fazer para poder ajudar a igreja que quer ajudar por lá de fora, tira primeiro a viga que está no teu olho. Identifica primeiro a viga que está em ti, para somente assim nós podemos ir ajudar. Tira o evangelho caído, saia do evangelho moderno, do conforto desse mundo, saia do engano. É isso que Deus está tentando identificar para ti. Ele está dizendo que é no lago de enxofre e fogo
que vai arder para toda a eternidade. Lá é a morada daqueles que estão ali escritos. Aleluia. Aleluia. Então o Senhor está dizendo que essa escritura está escrita para quem? Para aqueles que são crentes. Porque quando o Senhor dá um conselho para tu sair do caminho largo, isso significa o quê? Você é servo dele. E por algum motivo você entrou no caminho largo e ele está falando para você agora: sai daí. Sai desse caminho. Ele está trazendo para você aqui algumas características dessas pessoas que estão andando nesse caminho largo. Então você vai descobrir que você está lá. Então você vai entender que as pessoas lá de fora, você achava que as pessoas lá de fora eram que tinham problema. E elas que estavam no caminho largo. As pessoas lá de fora, povo abençoado, as pessoas lá de fora, ela não tem o conhecimento que você tem. Ela não tem como que você que tem conhecimento, você que é a igreja, você não tira a bigode que está no seu olho e quer tirar o cisco novo que está lá fora. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Verso 3 diz: porque vocês reparam a viga que está no circo do olho, no olho, um cisco que está no olho do teu irmão. Aleluia. E falem em perceber. Falem em perceber na igreja é que eles estão indo para o inferno. É isso que faz com que a igreja não tenha essa compreensão. Por isso ele disse: muitos estão nesse caminho lá. Muitos. O tempo todo eles estão pensando que aqueles lá fora, os assassinos, os estupradores, que estão indo para o inferno. Mas de fato é a própria igreja. E sabe o que é mais sério para tu que é a igreja hoje? Para nós que estamos aqui dentro? É porque o nível do teu juízo vai ser muito maior do que aquele que está lá fora, aquele que você estava apontando. Que você estava dizendo a ele que está indo para o inferno. O nível do teu juízo vai ser muito maior. Porque muito foi te dado, muito será. Se Sodoma e Gomorra tivesse visto os aleijados que andou aqui em Cafarnaum, eles estariam até hoje. Foi isso que o Senhor falou. O juízo de vocês será pior do que Sodoma e Gomorra. Você sabe por que a nossa geração vai tomar o maior juízo da história da terra? É aqui a nossa geração, Mateus 24. Nunca houve e nem nunca haverá um juízo como esse. Você sabe por quê? Porque nós somos uma geração que está vendo maior quantidade de milagres. 300 e poucos aleijados levantou e andou em um decreto de 3 minutos na virada do ano. 300 e pouco. Um dia tinha família de 6 aleijados, 4 andavam. Quase todo dia nós recebemos um aleijado que está andando nesse ministério para nós celebrar. Nós já celebramos um hoje aqui. E ele disse, ele falou para quem? Para Cafarnaum. O que é que ele falou para Cafarnaum? Se tu acha que o juízo de Cafarnaum é grande, triplica para o teu aqui nesse tempo. Pode aumentar. Porque Cafarnaum nunca viu o tanto de aleijado que nós estamos andando aqui. Nunca viu. Aleluia. Ela nunca viu isso aqui. Então, povo abençoado, nós vamos finalizar. Nós vamos encerrar porque o nosso tempo acabou. Nós entramos no nosso clamor da meia-noite. Então agora nós vamos finalizar. Então nós estamos identificando. Se você já achou alguma característica aqui que comparte com você, alguma dessas características que tem em você, é hora de se arrepender. É hora de tirar. Nós ainda vamos dar continuidade nesse estudo no sábado. E então você vai perceber que há milhares e milhares de características ainda em você. Você vai entender na profundidade ainda mais do que essa aqui que nós vimos. Aleluia. Você vai entrar numa profundidade muito maior. Muito maior. Tá bom?
Então você vai se assustar com o que você vai ver, mas você vai entender quais são as características daquele que está indo para o inferno. Isso significa o quê? Que o Senhor não quer te deixar na ignorância. Ele quer te revelar, Ele quer dizer assim: filho, eu estou botando aqui na tua mão a salvação. É tu que decide agora. Aleluia. Vamos agradecer o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelas tuas palavras, muito obrigado. Senhor, por favor, Senhor, coloque em nós um grande temor dentro do nosso coração para que nós possamos fugir do pecado. Senhor, Deus Santo e Poderoso, se essas características malignas estão dentro de cada um daqueles que estão aqui dentro do teu altar, Pai, por favor, Senhor, nós nos arrependemos por isso. Nós nos arrependemos profundamente por essa maldade. Por favor, Senhor Deus Santo e Poderoso, não deixe, papai, com que nenhum dos teus filhos se perca, Senhor Deus Santo e Poderoso. Retira nós desse caminho largo, retira nós do caminho que dá ao lago, retira nós do caminho que leva as características malignas daqueles que vão para o inferno. Por favor, Senhor Deus Santo e Poderoso. Então o Senhor pode colocar em nós, nos dar o entendimento, a compreensão e das características daqueles que irão entrar no céu. Somente de nós já sabemos, Senhor, quais são as características daqueles que estão indo para o inferno. Isso já nos faz, Senhor Deus Santo e Poderoso, já nos faz nós ter um entendimento e tentar fugir e ver o outro lado da história. Oh Pai poderoso, muito obrigado pela tua gloriosa palavra. Muito obrigado por Senhor nos trazer a compreensão do nosso coração. Muito obrigado por nos amar tanto. Muito obrigado por nos amar tanto. Nos amar tanto, porque o Senhor traz essa repreensão ao nosso coração. Purifica, Pai. Nós te agradecemos na profundidade do nosso coração e nos arrependemos, papai. Há resquícios e características malignas dessas características que nós, eu sei que o Senhor disse, que não só os que praticam essas coisas, mas as coisas que se parecem com isso, irão para a condenação eterna, Pai. Então, Pai, nós nos arrependemos profundamente por todas essas atrocidades, não só daqui, papai, do nosso altar, mas também aqui do nosso setor Tiúba, da nossa cidade de Araguaína. Nós nos arrependemos pelos pecados do estado do Tocantins, a jurisdição aqui do Tocantins toda, Pai. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia da nossa alma, e também, é claro, Pai, pelo nosso país, onde Teu Santo Ministério tem corrido atrás das almas, tem batido nas portas. Nós nos arrependemos também, papai, pela vida daqueles, papai, que têm rejeitado o Teu Evangelho, daqueles que têm tomado a decisão de fazer uma loucura, de rejeitar a Tua gloriosa mensagem, de te ignorar, Senhor. Nós nos arrependemos por eles, Senhor Deus Santo Poderoso. Que o Senhor possa trazer temor ao coração deles, para que eles possam entender, papai, o Evangelho genuíno da cruz e do sangue, o Evangelho que traz sofrimento, não o Evangelho caramelizado e doce desse tempo presente, mas o Evangelho da rude e suja cruz de sangue, o Evangelho que tem poder e traz salvação. Por favor, Senhor, coloque na nossa mente e no nosso coração, identifique para cada vez mais, Pai, as características que possam nos levar ao inferno, para que nós podemos fugir em alta velocidade, e nós agradecemos muito grandemente pelo Teu glorioso amor pelas nossas almas, no mais sagrado e poderoso nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Só Êxodo ou Números, capítulo 6, que diz assim: Números capítulo 6 diz assim: assim abençoarei os filhos. Diz assim: o Eterno te abençoe, te guarde e faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie, e que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Aleluia! Que Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus.